Nadia Bolivar começou a trabalhar em um orfanato quando já era uma mulher mais velha do que sabia. Ela fez isso em parte porque estava se sentindo sozinha e em parte porque amava crianças que sempre sentiam o mesmo por ela. Era doloroso para Nadia olhar os infelizes garotos que acabaram crescendo sem os pais por um motivo ou outro. A mulher tornou-se uma espécie de avó para todas as crianças do orfanato. Ela amava sinceramente cada criança ali. Nadia lia os contos de fadas para crianças na hora de dormir, jogou os jogos educativos com eles e simplesmente os tratou como se fossem seus próprios netos. As pessoas sabiam que essa vida estava longe de ser feliz e havia várias razões para isso. O marido de Nadia morreu em um acidente de carro há muitos anos e seu único filho desapareceu há 15 anos. Tadeu era uma criança atrasada que o casal esperou por toda a vida. Ele nasceu quando seus pais já tinham mais de 40 anos e foi visto como um presente que ajudou a tornar sua família sem filhos muito mais forte. Tadeu estava crescendo como um menino inteligente e obediente que nunca parava de surpreender seus pais. A vida dos adolescentes foi planejada para os próximos anos e não havia o menor sinal de problema. Foi assim até um dia fatídico quando Tadeu, de 15 anos, foi passear de canoa e pescar em um rio com algum de seus amigos. A única coisa que os adolescentes não levaram em conta foi a forte correnteza que virou o barco com a poderosa rajada e mergulhou os pequenos na água fria. Tadeu foi o menos afortunado. A corrente o pegou e o girou em um redemoinho tempestuoso e o carregou direto para as corredeiras rochosas. Os amigos de Tadeu conseguiram chegar à praia, mas os elementos implacáveis não deixaram Tadeu sair e o carregaram rio abaixo. Apesar da extensa busca pela polícia e guardas florestais, o corpo do adolescente nunca foi encontrado. As equipes de buscas desceram o rio por milhas tentando encontrar qualquer sinal de Tadeu, mas os guardas nunca conseguiram encontrar nada além de um de seus tênis, que apareceu na praia 2 dias depois. A corrente é muito forte aqui, então o corpo poderia facilmente ter ido parar fora do estado, o chefe da equipe de buscas disse baixando os olhos desconfortavelmente. Nadia já havia perdido o marido em um acidente 2 anos antes, e agora o desaparecimento do filho veio com mais um golpe extremamente doloroso, que ela encontrou muita dificuldade de se recuperar. Foi por isso que a mulher, cansada de se sentir sozinha e sem esperança, resolveu arrumar um emprego em um orfanato, desconsiderando a idade bastante avançada. Olhando para os pequenos alunos, Nadia relembrou os anos em que seu filho Tadeu era o mesmo pequeno, que valorizava a diversão acima de tudo. "Onde está você, meu filho?" A mulher pensou tristemente, lembrando que cerca de 15 anos se passaram desde a trágica morte de Tadeu. Claro que por muita dificuldade, Nadia se acostumou de que seu filho e marido haviam partido, e portanto, ela tentou não pensar tanto nisso. Dando todo seu amor e carinho para as crianças do orfanato, a mulher deu o seu melhor para dar-lhes cuidados parentais dos quais foram privados. Os alunos adoravam Nadia e às vezes eles chamavam de avó. Um dia, um novo aluno chamado Tiago veio para o orfanato. O menino tinha apenas 5 anos e muitos dos cuidadores foram surpresos com a notícia de que o pobre menino havia perdido os pais tão jovem. Mas isso não foi a única coisa que surpreendeu. Nadia queimava todos os seus alunos sem exceção e nunca escolheu ninguém do grupo. Mas esse menino era bastante especial, pelo menos para Nadia ele era. Quando ela o viu pela primeira vez, a mulher simplesmente não podia acreditar em seus olhos. "Deus, isso é simplesmente impossível!" A mulher sussurrou, agarrando seu coração. Nadia ficou tão surpresa porque Tiago era a imagem cuspida de seu filho que desapareceu há muitos anos. "Deus, ele se parece com o meu Tadeu quando tinha 5 anos, a mulher pensou, pegando o menino pela mão. Tendo conhecido Tiago, Nadia não poderia se conter. Ela imediatamente começou a prestar mais atenção do que o resto dos pequenos. Parecia que ela foi transportada para o passado, para o tempo em que ainda era mãe e estava criando seu filho de 5 anos, Tadeu. "Como é possível eles se parecerem tanto? Eu me pergunto quem são os pais do menino." Nadia pensou, ficando cada vez mais interessada no passado do menino, tentando descobrir o que estava acontecendo. A mulher voltou-se para o diretor do orfanato, que tinha muito mais informações sobre os pequenos do que qualquer outra pessoa. César ficou muito surpreso com as perguntas da senhora, pois de repente ela ficou muito interessada na vida de apenas um de seus alunos.
Após revisar os documentos do menino, o homem rapidamente encontrou a entrada de registro feita no dia em que o menino chegou ao orfanato, pois acabou que Tiago foi trazido por uma mulher chamada Regina Fernandes. Ela trouxe seu próprio filho para o orfanato? Nádia exclamou. De acordo com Regina, ela não era mãe do menino. Aparentemente, ela estava enfrentando alguns problemas financeiros, então ela não poderia cuidar do menino, disse o Sr. César. Alguma coisa surgiu na mente de Nádia. A mulher percebeu que teria que descobrir tudo. Ela precisava descobrir quem eram os pais biológicos do menino. Tendo agradecido ao diretor do orfanato por sua ajuda, Nádia imediatamente começou a trabalhar. Graças às informações que conseguiu do Sr. César, a mulher encontrou o endereço. A senhora encontrou o endereço da mulher que trouxe Tiago para o orfanato. Ela morava em uma cidade próxima, em uma pequena casa torta. Nádia decidiu não adiar as coisas e foi ver Regina Fernandes no dia seguinte. Como se viu adiante, ela era a tia-avó de Tiago. Ela levou o bebê para casa um tempo depois que seu primo morreu. E o pai do menino? Por que não há informações sobre isso? Nádia perguntou cautelosamente. Bem, eles terminaram antes mesmo de Tiago nascer. Minha prima Júnia nunca foi boa em ler as pessoas. Eu nunca teria tido um bebê com um homem que trabalhava como faxineiro, Regina respondeu, sem esconder o desprazer. Suas últimas palavras fizeram Nádia se fechar quando ela percebeu que estava no caminho certo. Você sabe onde o pai de Tiago trabalha? Por que você não entrou em contato com ele e explicou a situação? Seria muito melhor do que privar o menino de seu pai. A mulher notou o rosto de Regina Fernandes. Mostrava claramente que ela discordava felizmente. Ela escolheu não começar uma briga e simplesmente disse que não queria ter nada a ver com aquele zelador. Ele trabalha no parque da cidade, atrás da prefeitura. Veja, aquele de tijolo vermelho, o parque está logo atrás dele. Regina se despediu e bateu na porta ao lado. A mulher suspirou tristemente e vagarosamente vagava na direção indicada pela velha briguenta. Aproximando-se do parque, Nádia Bolliver não pôde deixar de se sentir muito agitada. É claro que a mulher realmente não esperava poder pegar o zelador em seu local de trabalho, mas quando Nádia atravessou o arco de concreto no portão, ela viu um homem na casa dos 30 vestindo um macacão. O zelador era bastante habilidoso com a vassoura. Colocando as folhas de outono em um saco plástico, o rosto do zelador parecia familiar para Nádia. Ao ter se aproximado, ela involuntariamente admirou o homem alto e forte. Vendo a idosa na frente dele, o zelador congelou e ergueu uma sobrancelha. Há algo que eu possa fazer para ajudá-la, senhora? O som de sua voz fez Nádia ganhar o dia. Você é Tadeu! Meu filho Tadeu! A mulher exclamou. Lágrimas escorreram pelos olhos de Nádia, que ele notou uma pequena cicatriz no pescoço do homem, que ele ganhou quando era pequeno. Tadeu tinha a mesma cicatriz. Ele ganhou ela quando caiu de uma árvore. Nádia sussurrou. Tadeu tinha a mesma cicatriz que ele ganhou quando ele caiu de uma árvore. Nádia sussurrou. Ainda incapaz de entender o que estava acontecendo, o zelador apenas ficou parado olhando nos olhos da senhora, que acabara de chamá-lo de filho. De repente, o homem ficou distante, incapaz de lidar com as memórias que começaram a inundar sua mente. Ele agarrou sua cabeça de dor. Só agora, Tadeu se lembrou do que estava escondido deles, atrás da barreira protetora da memória por tantos anos. As imagens e visões vieram correndo diante dela. O homem se lembrou de tudo o que aconteceu com ele há 15 anos, e ele tinha muito para se lembrar. Ele se lembrou da forte corrente, como ele bateu com a cabeça em uma pedra e o barraco de um velho mendigo localizado a muitos quilômetros da casa de Tadeu. Tadeu perdeu a memória do golpe e caiu em si apenas 2 dias depois, no barraco de um pescador sem teto que encontrou o adolescente na praia. O velho eremita solitário imediatamente gostou do menino, pensando que poderia ser um excelente assistente um dia. Ele deliberadamente enganou Tadeu e disse ao menino que ele era seu filho. Claro que o homem estava correndo um grande risco, porque a memória do adolescente poderia ter voltado a qualquer momento. Mas, por outro lado, o morador de rua estava cansado de ficar sozinho o tempo todo e, portanto, decidiu correr o risco sem escolha própria. Tadeu compartilhou sua vida com o sem-teto. Por uma reviravolta maligna do destino, sua memória nunca voltou, provavelmente porque Tadeu nunca encontrou nada ou ninguém de seu passado. Se o homem acabasse voltando para sua cidade natal, os rostos e lugares familiares certamente o ajudariam a recuperar sua memória.
Seja como for, Tadeu foi forçado a viver a vida de outros todos esses anos, sem nem mesmo suspeitar que ele tinha a sua. E agora, tendo lembrado de tudo, o homem olhou para sua mãe, que era 15 anos mais velha, e não acreditou que aquilo tudo estava acontecendo de verdade. Durante esses 15 anos, Tadeu não apenas se tornou um adulto, mas também conheceu o amor de sua vida, a quem ele perdeu por causa de sua própria estupidez e ciúme. Imagina a surpresa do homem ao descobrir que tinha um filho de 5 anos, Tiago. "Oh meu Deus, você tem certeza? Eu nem suspeitei que Júnia estava grávida. Isso é uma reviravolta inesperada", Tadeu exclamou, com lágrimas nos olhos. Tendo finalmente abraçado seu filho depois de tantos anos, Nádia Bolliver não poderia estar mais feliz. Por 15 longos anos, a mulher tentou se acostumar com a ideia de que o marido e o filho haviam partido para sempre, e que ela estava sozinha neste mundo. Na verdade, Tadeu não estava apenas vivo, mas também tinha um filho que involuntariamente ajudou a família Bolliver a se reunir, por ter aparecido no orfanato onde Nádia trabalhava. Levando sua mãe pela mão, Tadeu caminhou com ela até o ponto de ônibus. Mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, o homem queria conhecer seu filhinho, que estava esperando por seu pai no orfanato. O encontrou entre Tiago e Tadeu, e foi muito emocionante. Tendo buscado seu filho, o novo pai se sentiu a pessoa mais feliz do mundo. Olhando para o rosto alegre de Tiago, Nádia tinha 100% de certeza de que Tadeu faria de tudo para garantir que o menino nunca precisasse de nada. Os caminhos do Senhor são inescrutáveis, e essa história incrível é mais uma confirmação disso. Estando separados por 1 ano ou 15, nunca se deve esquecer que a separação sempre chegará ao fim, e mais cedo ou mais tarde, as almas impedidas certamente se encontrarão novamente. E você? O que achou dessa história? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com um amigo. Tenho certeza que a próxima história que está aparecendo aí também vai te emocionar. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.